Olá, olá companheiros do Núcleo de Pesquisa em Extensão em Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu sou Antônio Cipriano Parafino Gonçalves, sou de Moçambique. Desde já eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado. Bem, não sei por que eu fui escolhido, mas agradeço e também sei que isto é uma grande responsabilidade. Assumir que fazer parte deste primeiro colóquio internacional no campo de filosofia e formação de professor, neste centro que busca formar professores de filosofia. Me sinto honrado e, ao mesmo tempo, também, como eu disse antes, sinto que isto é uma grande responsabilidade. Então, a minha fala, se não se preocupar, vai falar da importância da dimensão filosófica na formação do professor. E a referência teórica, ou o referencial teórico, como dizemos no Brasil, que vai orientar a minha fala, é de Antônio Gramsci, de Henrique Cláudio Lima Vaz, que foi quase meu mentor, e também vou me apoiar em Hannah Arendt, sobretudo na obra Crises entre o passado e o futuro, especificamente o texto em que ela discute a crise na educação. De Antônio Gramsci, eu vou tomar os conceitos, aliás, de intelectual, de escola como espaço de formação de intelectuais e difusão de um modo homogêneo de pensar e da filosofia como concepção de mundo crítica e coerente. Assim considerando que a educação escolar, além de se afigurar como um processo de socialização e formação do indivíduo, também é um processo de organização da cultura no sentido do eu subjetivo, o trabalho do professor como intelectual orgânico ou tradicional é de vital importância para o sucesso da empreitada educacional. Como eu disse antes, a filosofia também aqui vai ser tomada na acepção usada por Henrique Cláudio de Lima Vaz, naquela obra Escritos de Filosofia 3, Filosofia e Cultura. E Lima Vaz é claro ao dizer que a filosofia é a obra da cultura, é filha da cultura, e como filha da cultura ela possui uma intenção universalizante, porque ela abrange todos os campos da cultura, e por outro lado também a filosofia ela tem um modo de proceder singular, é a universalidade e a singularidade da filosofia de que vou me ocupar, ou que vai orientar a minha reflexão sobre a importância da filosofia na formação do professor, contanto que uma cultura na qual a filosofia está presente, segundo Elucida Lima Vaz, é uma cultura, aliás, obrigada a se justificar reflexivamente, ou é uma cultura que é obrigada a dar razão de si mesmo, uma justificação reflexiva, dar razões de si mesmo que a própria filosofia é capaz de realizar. Então, nesta justificação reflexiva da cultura, a ser levada a cabo pela filosofia, nenhum dos campos da cultura escapa da indagação filosófica. E nós veremos que entre os vários campos que compõem a cultura está o campo da educação, como uma das dimensões da cultura. E na educação temos a figura do professor. E o professor, de acordo com as pontuações de Hannah Arendt, é o mediador do ato ou do processo educativo. Então, enquanto mediador do processo educativo, o professor é um intelectual orgânico ou tradicional na linguagem de Kant, de Antônio Gramsci, e enquanto um intelectual, seja orgânico, seja tradicional, no meu entender, este professor deve possuir uma concepção crítica e coerente de si mesmo, capaz de indagar constantemente sobre o sentido e os fins da educação que ele busca ou faz acontecer, enquanto possuidor de uma concepção crítica de si mesmo. E a filosofia, na linguagem de Antônio Gramsci, é entendida como uma concepção crítica, uma concepção do mundo crítica e coerente, por um lado, e por outro, na concepção de Lima Vaz, a filosofia ela tem uma intenção universalizante e um proceder singular que indaga pelos sentidos e pelos fins. Então, juntando a concepção gramsciana da filosofia como concepção crítica e coerente de si mesma
E a acepção de Lima Vaz da filosofia, na sua dimensão singular e universal, que busca pelos fins e pelos sentidos, então possuir uma concepção crítica e coerente de si mesmo, também equivale a dizer estar constantemente a indagar pelos fins e pelo sentido da educação enquanto o campo da cultura. Mas este é um breve resumo da minha fala. Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é buscar compreender a relação entre a educação e a cultura. E a relação entre a educação e a cultura pode ser compreendida ou pode ser tematizada a partir de uma categoria antropológica fundamental do ser humano. Em antropologia filosófica, nós vemos que o homem é um ser com os outros, porque além de ser um ser racional, ele é animal político, zoológico, pelo fato de viver com os outros. E é somente na companhia dos outros que o homem pode estruturar a sociedade, criando um mundo propriamente humano. Este mundo é o mundo da cultura, como diz Lima Vaz, uma segunda natureza, ou seja, a morada segura que o homem faz para si próprio em contraposição à physis onde reina o acaso. A cultura apresenta-se, então, como um todo ordenado, garante a sobrevivência do homem e é edificada à luz do ethos, o conjunto de valores, normas e costumes julgados fundamentais para a convivência dos homens na sociedade. A cultura, como o natural humano, segundo pontua Severino Nguyen, ela possui duas dimensões. A dimensão material, que resulta da transformação da natureza para a satisfação das necessidades humanas fundamentais, que inclui o cuidado com o corpo, quais sejam a alimentação, o vestuário, produção de artefatos para diversas finalidades, até a produção de artefatos para o ato de guerrear. A outra dimensão da cultura, que nos interessa aqui sobremaneira, é a dimensão simbólica, na qual estão situados os pontos cardeais que orientam o agir humano. Estamos a falar do mundo dos valores. É dessa dimensão simbólica de cultura que faz parte o ethos, que tem por tarefa garantir a convivência, em princípio, harmoniosa entre os humanos. Nessa dimensão simbólica, a cultura se afigura como uma luta do homem pela construção coletiva de sentido. Então, o homem sendo um ser de cultura, a cultura é entendida como a segunda natureza. É Hannah Arendt, na obra que nós fazemos referência, como nosso guia teórico para nossas reflexões. O mundo da cultura, ele é um mundo pré-existente e é constituído pelos vivos e pelos mortos. Este mundo, sendo pré-existente, um mundo velho nesse caso, é novo apenas para aqueles que acabam de chegar pelo nascimento, pelo que aos mais velhos têm a responsabilidade de introduzir os mais novos neste mundo. E neste ato de responsabilidade dos mais velhos, de introduzir os mais novos no mundo já pré-existente, onde se situa a educação, pelo que a educação é, deste modo, um ato eminentemente cultural. Então, como ato cultural, a educação, nessa sua relação com cultura, é um dos objetos sobre os quais Immanuel Kant se debruça na sua obra sobre a pedagogia. Se nós formos a ver, Kant vai dizer que a educabilidade, ela somente diz respeito ao ser humano. Kant vai dizer que os animais podem ser treinados, adiestrados, mas nunca educados. É a educação que, segundo Kant, possibilita ao homem ser homem. Mas Kant fundamenta a necessidade da educação do ser humano devido ao caráter imperfeito da natureza humana. Então, pelo fato do homem ser imperfeito, diz Kant nessa obra, as esperanças para o vir a ser do homem estão na educação. Por isso que Kant afirma que é na educação onde se esconde o grande segredo da perfeição da natureza humana. Mas Kant também fala Kant aposta na educação. Por quê? É somente a educação que pode transformar a animalidade na humanidade. Por isso
para que o homem não siga as leis da própria natureza, vivendo sobre o seu instinto, ou seja, para que o homem não se desvie do seu destino, Kant afirma a imperiosidade e a necessidade do homem ser educado. Podemos, de uma forma resumida, nessa relação entre educação e cultura, afirmar que a educação é o processo de humanização. Então, como processo de humanização, a educação, ainda fazendo referência a Jean-Claude Fourquin, é o processo de socialização e de formação do indivíduo, pelo que ela é indissociável da cultura. Mas em relação à cultura, ou em relação à primeira dimensão da cultura, qual seja a dimensão material, a educação é a responsável da transmissão de experiências passadas úteis à preservação da vida. Ela prepara as novas gerações para darem continuidade à busca de soluções para os diversos problemas de ordem prática e teórica com os quais os homens se defrontam. Neste sentido, nós estamos perante a educação como instrução, uma das dimensões da formação. Entretanto, na relação com a cultura simbólica, a relação da educação com a cultura simbólica é uma relação de garantir ou de assegurar a permanência do ethos atos no tempo, como diz Lima Vaz, na mesma proporção que a tradição, um termo de origem latina, quer dizer tradicere ou traditio, como nós sabemos, que significa transmissão, garante a duração do ethos, costume, no tempo. Outras pontuações da relação entre a educação e a cultura simbólica, embora a educação seja um dos campos da cultura, é aquela que é afirmada por Werner Jaeger na obra sobre a paideia, que, de acordo com Jaeger, é por meio da educação que a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Então, através da educação, diz Jaeger, o homem propaga a sua forma de existência física e espiritual, através da qual os adultos buscam passar o seu sentir à nova geração. Eu não vou entrar aqui nas formulações, nas pontuações de Oliveira e Repulso sobre a educação, por considerar que são demais conhecidas. Mas, entretanto, enquanto a educação mantém essa relação com a cultura tanto material quanto com a cultura simbólica, nós vemos que somente foi a partir da modernidade em que a escola surge como a principal instituição da introdução dos mais novos pela primeira vez no mundo. Ou seja, a escola aparece como a formalização do processo educativo, considerando que a educação, segundo Hannah Arendt, é o processo de introdução dos mais novos no mundo, ou a introdução dos mais novos pela primeira vez no mundo. Então, se ainda quisermos refletir com Gramsci, a escola, quando aparece na modernidade, ela tornou-se no centro de difusão de um modo homogêneo de pensar, um trabalho, qual seja, o trabalho de difusão desse modo homogêneo de pensar passou a ser realizado pelos intelectuais, ainda na linguagem gramsciana. E que esse intelectual, essa categoria de intelectual, nós podemos muito bem usá-la para poder aplicar ao professor ou estudar o trabalho do professor. Então, nesse caso, o professor passou a ser considerado, a partir de Gramsci, como este intelectual que busca introduzir os mais novos no mundo. Este professor, ainda recorrendo às pontuações de Carlo Jamil Coury, enquanto agente pedagógico, ele representa, de certa forma, o divulgador mais imediato das concepções de mundo que busca o consentimento ativo, coletivo das classes sociais em função do projeto hegemônico existente. Então, o professor, enquanto intelectual, atuando neste nível, torna-se um mediador para as consciências das realidades sociais que defende e divulga. Embora hoje, com a onda pós-moderna, o termo consciência seja muito problemático. Mas eu continuarei a usar o termo consciência na linguagem, no sentido gramsciano e no sentido que os marxistas e os marxianos usam esse termo consciência muito caro à modernidade em função das críticas da onda pós-moderna. Entretanto, é ao professor, neste sentido, que cabe, de um modo concreto, a tarefa de introduzir os mais novos no mundo. Um mundo, conforme dissemos, segundo Hannah Arendt, que é um mundo velho, pré-existente, constituído pelos vivos e pelos mortos,
sendo novo apenas para aqueles que acabam de ingressar neles através do nascimento. Agora, para que o professor realize cabalmente e eficazmente essa árdua tarefa, é fundamental, no meu entender, que ele tenha a compreensão crítica. Dizíamos que é ao professor que cabe, portanto, de um modo concreto, a tarefa de introduzir os mais novos no mundo, um mundo que é velho, pré-existente, construído pelos vivos e pelos mortos, e é novo apenas para os que acabam de chegar pelo nascimento. Essas são pontuações de Hannah Arendt. Então, para que o professor realize cabalmente essa dura e árdua tarefa, é fundamental que ele tenha compreensão crítica, primeiro, de si mesmo, segundo, da historicidade e das contradições que marcam a realidade na qual se situa, e terceiro, que o professor tenha a compreensão crítica dos grupos sociais a que pertence à concepção do mundo que ele busca difundir. Então, a realização do trabalho do professor de uma forma crítica, com consciência da própria historicidade, depende em grande parte do processo de formação a que o professor teve acesso. É neste sentido que defendemos a importância da dimensão filosófica na formação do professor, seja para atuar na educação básica, seja para atuar na educação secundária. Quer dizer, aqui em Moçambique há uma diferença entre educação básica e secundária. No Brasil, a educação básica é do ensino fundamental, do primeiro ciclo até ao 10º ciclo, até a 12ª classe. Em Moçambique, não. Então há uma diferença entre o que é básico e o que é fundamental. Entendam aqui, na educação básica no Brasil é do fundamental até o ensino médio. Em Moçambique, a educação básica é diferente da educação secundária. Então, ao unirmos a filosofia e a formação do professor, nós estamos aqui a nos situar num campo maior, qual seja o da relação entre a filosofia e a educação. Por isso, cabe-nos explicitar de que filosofia se trata e como, especificamente, essa filosofia pode contribuir na formação do professor. Bom, o termo filosofia, nós todos, enquanto estudantes, temos passagem pela filosofia. Alguns ficaram mais tempo na filosofia, ficaram pouco tempo, mas sabemos que a filosofia proveio da Grécia, na continuação dos dois termos filos, amigos, sofia, saber, lá no século V e IV a.C., e ela surgiu de uma conjugação de vários fatores, com particular destaque o aparecimento de uma nova ciência, dito logo demonstrativo, cuja inspiração dos gregos são os nexos causais e necessários que caracterizam os fenômenos da natureza. Então, com base no logos, os gregos passaram a abordar o real obedecendo o critério de razões plausíveis, logicamente demonstrado. Entretanto, aqui há um fato a se pontuar. Ao longo dos quase 2000 anos de sua existência, a filosofia, não tendo encontrado, digamos, respostas para as suas indagações, tem sido questionada sobre a contribuição que ela pode trazer para a humanidade. Até temos posições extremadas sobre a filosofia, posições extremas contra a filosofia, que questiona se ela é mesmo necessária. Com os meus estudantes, tenho visto uma angústia que eles vivem, porque nas instituições de ensino superior, os que fazem curso de filosofia, não poucas vezes são vistos pelos colegas de outros cursos como, entre aspas, uns loucos ou pessoas que não estão bem da cabeça. E há dois questionamentos fundamentais que são dirigidos ao estudante de filosofia. Para que vai servir essa filosofia? O que você há de fazer com essa filosofia? Olha, a filosofia parece ser algo ridículo, pois as especulações com as quais se ocupam os filósofos, influenciando também os que querem estudar a filosofia, dizem alguns que são supérfluas, extravagantes, absurdas, parecendo às vezes verdadeiras loucuras. Sua linguagem não passa de um palavreado inconsequente. O facto dos filósofos nunca chegarem a um consenso sobre a solução dos problemas por ele levantados leva a que se considere não poucas vezes a filosofia como algo aparentemente frustrante. Aliás, nós temos o Voltaire, por exemplo, né? como dizia Voltaire, desde Brahma, Zoroastro e tal, até os nossos dias, lamentava Voltaire, cada filósofo construiu seu sistema e não se encontram dois que sejam da mesma opinião. É um caos de ideias no qual ninguém chegou a entender-se. Neste conflito de temeridade e ignorância, diz Voltaire, o mundo sempre foi como foi. Os pobres trabalharam, os ricos gozaram, os poderosos governaram, os filósofos discutiram enquanto os ignorantes partilharam entre si a terra entre si. A filosofia também pode ser perigosa
propôs ao questionar tudo, até coisas sagradas, como a essência de Deus, a liberdade humana, a capacidade de chegar à verdade, o filósofo parece ameaçar a ordem estabelecida. O filósofo abala as certezas e crenças que fundam a vida individual e social, corrói as convicções, embota sentimentos e paralisa a ação. Então, no emaranhado de ideias como estas, a filosofia terá algo a dizer de si própria. Se algumas vezes têm sido os próprios filósofos a duvidarem do que se ocupam. Olha, essas perguntas, no meu entender, sempre irão continuar desde que aqueles que as fazem não tenham clareza sobre o que é filosofia. Por isso, é importante ver a filosofia na sua especificidade, as razões do seu surgimento, numa dada cultura, a cultura ocidental, nesse caso, embora também seja questionável hoje se a filosofia é genuinamente uma obra da cultura ocidental. Pelo sim, pelo não, nós podemos dizer que a filosofia, a filosofia tem uma ambição radical na cultura na qual ela se faz presente. E a cultura que deu origem à filosofia, nesse caso diz a cultura ocidental, mas a cultura que deu origem à filosofia, como dissemos antes, ela se vê diante de si, se vê com um paradoxo. Qual? Por um lado, a filosofia é obra produzida por uma cultura. Mas, por outra, como nós dissemos na nossa introdução, a filosofia ela já surge com a intenção de compreender e explicar o todo da realidade e, por conseguinte, quer compreender e explicar a própria cultura da qual procede. E por isso que Lima Vaz vai dizer que em toda cultura em que a filosofia se faz presente, é uma cultura obrigada a dar razão de si mesma, a se justificar reflexivamente uma tarefa que somente a filosofia pode realizar. E nessa justificação reflexiva da cultura, uma tarefa que somente pode ser levada a cabo pela filosofia, nenhum dos campos escapa da indagação filosófica. E dentre os vários campos que compõem a cultura, como nós dissemos antes, a educação é um dos campos principais. Por outro lado, a filosofia, além de ser vista nessa sua intenção universalizante e nesse seu proceder singular, segundo Gramsci, a filosofia também pode ser entendida como uma determinada concepção do mundo cuja elaboração crítica é o indício de que a pessoa ganhou consciência da própria historicidade. Ou seja, quando se começa a elaboração crítica no pensamento gramsciano, é um reconhecimento como produto do processo histórico. E este processo histórico e os seus determinantes, quais sejam os questionamentos colocados pela realidade em cada época histórica, em que a elaboração da concepção do mundo é uma resposta aos mesmos questionamentos. Neste caso, ser filósofo no sentido de possuir uma concepção de mundo criticamente coerente, pressupõe-se que se tenha consciência da própria historicidade, ou seja, das fases de desenvolvimento pela representada e as contradições com outras concepções ou elementos de outras concepções. Ainda nos apoiando em Gramsci, a filosofia manifesta a sua especificidade por ser de ordem racional, uma crítica e uma superação da religião e do senso comum, coincidindo com o bom senso. Então, no pensamento gramsciano, a filosofia é um convite à reflexão, é uma tomada de consciência do caráter racional do que aconteceu, exigindo o enfrentamento a partir da concentração de próprias forças, não se deixando levar pelos impulsos instintivos e violentos. Entretanto, existem pluralidades de concepções de mundo, isto é, existem diversas filosofias. Dali que surge a questão, o que nos leva a escolher uma determinada filosofia entre muitas, ou seja, quais as razões da escolha de uma determinada concepção de mundo em detrimento das demais concepções de mundo. Gramsci afirma serem os fatos políticos que nos levam a preferirmos uma determinada concepção de mundo em detrimento das demais concepções. Por isso, para Gramsci, a filosofia é inseparável da política e da história. A política no sentido de ação e a história no sentido de realidade em movimento. Então, uma ação em vista à transformação da realidade em movimento, ou seja, da história, será consequente desde que o sujeito agente, de acordo com Gramsci,
tenha compreensão da mesma realidade que pretende transformar. Então, a compreensão dessa realidade se dá a nível ideológico e é na sociedade civil onde circulam as ideias através do trabalho dos intelectuais. Bom, eu aqui não queria muito adentrar na problemática da sociedade civil, dos intelectuais, do pensamento gramsciano, porque nós sabemos que Gramsci fez as suas formulações na passagem do século XIX para o século XX, diante da impossibilidade da classe trabalhadora tomar o poder. Então Gramsci perguntava-se por que a derrota da classe trabalhadora. Então Gramsci chega à conclusão de que, afinal de contas, a classe trabalhadora não tinha se apercebido dos processos de transformação, as mudanças pelas quais passou o Estado-nação moderno, o que ele conceituou o Estado ampliado. Em termos conceituais, é necessário fazer uma distinção entre a sociedade civil e a sociedade política, embora historicamente exista a identidade entre a sociedade civil e a sociedade política. Mas para efeitos analíticos, Gramsci, ele orienta que faça uma distinção conceitual. De um lado temos o campo da sociedade civil, onde situa os aparelhos privados de hegemonia, e do outro lado a sociedade política, onde situam os elementos de força, e que a relação entre essas duas esferas de Estado é uma relação de equilíbrio de força, com mais atuação da sociedade civil através das respectivas instituições, e uma delas é a escola. E essa escola é uma das instituições da sociedade civil onde se busca alcançar o consenso dos governados para a adesão ao projeto hegemônico vigente ou o projeto de contra-hegemonia. Então, neste processo de busca de convencimento, é onde se situam os intelectuais, tanto orgânicos quanto tradicionais, a realizar o seu trabalho de difusão das concepções de mundo de acordo com o projeto que eles buscam difundir. E neste trabalho dos intelectuais, os intelectuais, devido a essa importância, diz Gramsci, cada grupo social cria sua própria categoria de intelectuais capazes de dar a esses grupos uma homogeneidade e consciência da função nos campos econômico, social e político. Os intelectuais, na formulação de Gramsci, como nós dissemos antes, são categorizados em dois tipos, os tradicionais e os orgânicos. Tanto na condição de tradicionais quanto na condição de orgânicos, os intelectuais têm como tarefas duas principais. Organizar a cultura através da reforma moral e intelectual. 2. Adequar a cultura às funções práticas e dar legitimidade à antiga ou à nova superestrutura. Então, a atividade dos intelectuais contribui tanto para manter a hegemonia dos grupos sociais fundamentais numa sociedade, quanto para a elaboração de uma contra-hegemonia. É aqui onde nós situamos o professor como intelectual e a necessidade ou importante dimensão filosófica na sua formação inicial. Então, essas pontuações de Antônio Gramsci, elas são pertinentes como referência teórica para discutirmos a dimensão filosófica na formação do professor. Com efeito, nós temos na sociedade civil uma das principais instituições na luta da engenharia civil, que é a escola. Por quê? A escola, primeiro, é um espaço, de acordo com Gramsci, que movimenta o maior número de intelectuais. Segundo, é na escola onde se procede de uma forma eficaz à difusão de um modo homogêneo do pensar. Terceiro, a escola é o espaço também de formação de intelectuais de novo tipo, através do trabalho dos intelectuais, nesse caso, os professores. Então, a escola é, assim por dizer, o lugar privilegiado, como nós sabemos, de Antônio Gramsci, da difusão das concepções de mundo dos grupos sociais fundamentais, sendo o professor o principal divulgador dessas concepções de mundo. Então, a pergunta que podemos colocar é a seguinte: o professor tem ou não a consciência deste seu papel, ou seja, se ele tem clareza sobre o sentido e a finalidade da educação a que ele está a serviço e de quem são as concepções de mundo que ele busca difundir através do seu trabalho pedagógico? A resposta é a seguinte: primeiro, o professor é um homem de ação e não um simples intelectual que busca transmitir uma determinada concepção do mundo, que pode ser a do grupo social dominante ou do grupo com um projeto hegemônico vigente. Mas, por outro lado, espera-se do professor
que durante a sua formação ele tenha tido uma clara compreensão da própria historicidade, dos problemas e das contradições que perpassam a sociedade. Então, é necessária uma formação do professor preocupada com o contato com as massas, vivendo os seus problemas, procurando conduzi-la a uma concepção de vida superior e não mantê-la na primitiva filosofia do senso comum, isto é, refletindo com Antônio Gramsci. Então, o contacto com a massa é exigido de modo que se forje um bloco intelectual e moral que torne politicamente viável um progresso intelectual da massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais, ou seja, a formação do professor não deve ser em vista a manutenção da ordem social vigente. A educação, nesse sentido, é também um processo político, pelo que o professor, como intelectual, não pode devotar-se à vida solitária, como dizia Theodor Adorno, quando decepcionado com melhor é a fuga, refugiar-se à Torre do Marfim. Então, como professor, deve participar ativamente na criação de uma sociedade mais justa, numa concepção de mundo mais abrangente e não de ideologia dos grupos sociais dominantes. O professor deve ter a capacidade de criticar os próprios conteúdos escolares que busca transmitir, mostrando as ideias aí latentes. Então, isso exige que o professor tenha, primeiramente, a compreensão crítica de si mesmo. Ou seja, que ele tenha uma consciência que pode ser obtida se durante a formação no currículo, tanto formal, tanto oculto, existe uma preocupação em evidenciar as lutas de hegemonias políticas que perpassam a sociedade, suas direções controversas, de modo que se leve o futuro professor a uma elaboração superior da própria concepção do mundo. Então, é necessário que o professor tome consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isto é, a consciência política, de acordo com Gramsci. Então, possuir uma consciência, uma concepção de mundo criticamente coerente é, na linguagem gramsciana, ser filósofo. E, para isso, é necessário que o filósofo tenha consciência da própria historicidade, as fases de desenvolvimento por ela representada e as contradições com outras concepções ou elementos de outras concepções. Então, ao se incorporar a filosofia na formação do professor, é possibilidade que o professor tenha essa concepção do mundo criticamente coerente e a consciência da própria historicidade. Então, a incorporação da dimensão filosófica na formação do professor ajudará o professor a recusar a leitura unilateral e unívoca da história. Ele deve ter clareza de que são forças sociais em luta que atuam na história e a história, por sua vez, é um processo de inter-relação entre o cultural, o político e o econômico, formando um todo organizado. Então, no nosso entender, a filosofia pode contribuir para que se vejam outras alternativas que se colocaram em determinadas circunstâncias, mas vencidas e sufocadas ou mistificadas a parte da luta política e do confronto entre as forças sociais. Assim sendo, a ação pedagógica do professor não será mecânica, de difusão à crítica das concepções de mundo dos grupos hegemônicos para minorias sociais. Então, voltando ao Lima Vaz, a importância da dimensão filosófica na formação do professor pode ser deduzida também da universalidade da intenção filosófica e da singularidade do modo de proceder da filosofia. A filosofia, como nós dissemos, possui uma intenção universal porque ela, tal como entendida e praticada no Ocidente, abrange os campos da cultura, ou todos os campos da cultura. Nenhum campo da cultura escapa da intencionalidade da filosofia ou da razão. Por outro lado, o modo de pensar filosófico é singular, devido ao seu procedimento reflexivo, ou seja, devido ao procedimento reflexivo da razão. Por isso, a filosofia, de acordo com Lima Vaz, ao penetrar nos vários domínios da cultura, inverte a sua intencionalidade espontânea e impõe à cultura a tarefa de autofundamentação reflexiva, uma tarefa que somente a filosofia pode fazer. Deste modo, como dissemos antes, uma cultura na qual a filosofia se faz presente é uma cultura obrigada a dar razão de si mesma. E a educação como obra da cultura não escapa dessa intencionalidade universal da filosofia e da singularidade do seu modo de proceder. Então, perguntando pelo ser e pelo centro da cultura, no encontro com a educação como campo da cultura, a filosofia também interroga pelo ser e pelo sentido da educação. Numa palavra, ela pergunta pelos fundamentos da educação, isto é, pelo sentido da humanização em cada época histórica. Então, a gente, terminando, podemos dizer que a filosofia, de acordo com Gramsci, além de uma concepção de mundo crítica e coerente, também é um convite à reflexão.
E a reflexividade, no entendimento de Lima Vaz, é a singularidade que caracteriza o modo de proceder filosófico que, ao penetrar nos campos da cultura, obriga a que esses campos dêem razão de si mesmos ou se justifiquem reflexivamente. Então, a presença da filosofia na cultura pergunta pelo ser e pelo sentido da cultura. A educação, sendo um dos campos da cultura que a filosofia coloca a pergunta pelo ser e pelo sentido, obriga a justificar-se reflexivamente. Então, é através da educação que se busca introduzir os mais novos no mundo. Então, uma tarefa realizada pelo professor. Para que o professor realize essa tarefa de uma forma crítica, mediando os dois mundos através do seu trabalho pedagógico, no nosso entender, tem de perguntar de forma insistente pelo sentido e pela finalidade do ato de educar, o que significa, em última instância, possuir uma concepção do mundo crítica e coerente de si mesmo, que lhe possibilite criticar as concepções que ele busca divulgar. Então, ao colocar a pergunta pelo sentido e pelos fins da educação, o professor está a ser filósofo. A filosofia, por assim dizer, nasceu como uma tarefa eminentemente educativa. E a educação tornou-se um empreendimento filosófico. Filosofa-se educando e educa-se filosofando. Então, a possibilidade de se pensar uma formação de professor sem filosofia é obscurecer, no meu entender, ao principal ator do processo, o sentido e a finalidade do seu trabalho. É torná-lo um autômato, um resíduo conservador e fossilizado do grupo social historicamente superado, um intelectual desvinculado dos problemas das maiorias sociais, uma caixa de ressonância de concepções de mundo que desconhece e tem de apenas divulgá-las. É mutilar ao professor, o que se refletirá na mutilação da própria educação. Por isso, se pretende uma educação inserida no processo de transformação social, a filosofia pode contribuir, isto é, na formação do professor, para a compreensão da história, no sentido de realidade e movimento, ou seja em nível de formação docente, para o segundo grau ou para o primeiro grau. Então, ajudar a compreender a história social, política e cultural e as respectivas contradições é, no meu entender, uma das maiores contribuições que a filosofia pode dar na formação inicial do professor. Com isto, meus colegas do Brasil, muito obrigado. Espero que a minha fala tenha sido clara o suficiente para a vossa compreensão nessas nossas diferenças do português. Até a próxima e muito obrigado pelo vosso convite. Adeus.